aqui, tá? Também formou bastante nódulo. A gente tem um emaranhado bastante grande aqui de raiz entre as duas plantas. Ó, eles são bem grandes, tá vendo? Ó, tem bastante. Estão vendo? Todo isso aqui são nódulos. Pessoal, vocês podem chegar mais aqui, senão vocês vão acabar não vendo também. E aqui tem mais nódulos também. Deixa eu passar para cá. Então. Tá? Todos esses aqui são os nódulos. Ó. Então tem uma quantidade grande aqui de nódulos formados, estão vendo? São grandes, tem uns menores, as raízes mais finas, ó. Esses aqui fininhos, menor diâmetro também, são nódulos, tá? Então, tem formação, né? Pode, no jeito que ele vai ficando ali, ele cresce um pouquinho mais. Claro, ele não fica muito grande. Mais ou menos, né? Um pouquinho mais desse tamanho aqui que ele fica. Certo? Deu? Tá. Então aqui nós temos um emaranhado então de raiz. Tá? Então esse aqui. Esse aqui. Tem bastante. Olha o zoom da Marisa. Bom, nesse caso, né, com solução nutritiva. Tá? Pessoal, nós vimos também em relação a isso, tá, que para ocorrer a associação, tá, significa que a quantidade, certo? Aqui você tem uma, aqui você tem outra, então aqui é sem solução e aqui com solução nutritiva. Aqui eu tenho uma planta só. Segura aqui para mim, faça favor. Essa aqui é? Sem solução. Pra ver se eu consigo separar elas. Parecendo meu cabelo. Uma se entrelaçou na outra. Né? Então, aqui você tem com solução nutritiva aqui. Vou até sair o nome. Certo? E aqui você tem uma só sem solução nutritiva. Se a gente separar aqui, ó, em volume de raiz ela parece maior, não parece? Olha aqui, ó. Tem maior volume, considerando aqui cada uma separadinho, tá? Em relação ao comprimento, ela tem um pouco, que às vezes perde um pouquinho quando você tira. Levemente ela tem um comprimento um pouco maior também, tá? Então, na verdade, sem a solução nutritiva, você observou aqui um maior volume, tá? De quantidade de raízes e também um pouco maior comprimento. Tá? O que se espera também, quando ela tem uma deficiência de nutrientes, ela pode investir então no sistema radical, ou seja, nas raízes, para tentar procurar então os nutrientes, né? Ampliar a sua área, né, de contato com o solo ou com a areia para a absorção desses nutrientes, né? Então, essa diferença aqui que a gente vê entre as duas, certo? Então, com solução e nesta aqui sem solução nutritiva, tá? Então, você observa então esse maior volume de raiz e um comprimento um pouco maior. Então, o que a gente espera, muitas vezes, dependendo do componente que está em deficiência, no caso aqui o nitrogênio, certo? Para que ocorra a associação, os níveis de nitrogênio do solo têm que ser baixos, ou seja, em quantidade que não seja suficiente para a planta. Então, ela vai o quê? Que a gente viu na aula passada. Então, ela vai excretar substâncias do metabolismo secundário para virar a atração desses rizóbios, né? Então, isoflavonoides, as betaínas, então, que atraem esses rizóbios, né, que têm uma afinidade. Há estímulo também dos genes, que a gente falou dos genes NOD, né? Preparando para essa associação. Então, da divisão celular junto ao córtex, né? A atração dessas bactérias que elas vêm em direção à raiz, que se adere então ao pelo radicular, né? Que ele se dobra, que eles digerem então a parede celular e formam um fio de infecção, certo? Então, para que ocorra essa infecção, tem que ter esse processo. Então, é um estímulo então, químico, pela menor quantidade de nutrientes que você tenha no ambiente, que não seja suficiente. Quando eu tenho uma grande concentração, né, uma grande quantidade de nutrientes no solo, como nitrato ou amônio no solo, tá, que seja então mais do que suficiente para o seu crescimento, significa o quê? Então a planta geralmente não vai ocorrer essa nodulação, certo? Se ela tem uma grande concentração, quando se usa então uma grande quantidade de fertilizantes no solo.
Então você inibe essa associação. Por que você inibe? Porque é mais fácil obter o que está pronto. Para que ela forme, para que a planta ocorra essa associação com a bactéria, gasto de energia, certo? Então a planta, quando começa a formação do nódulo ou da infecção, ela gasta energia de ATP, de divisão celular, né, de compostos do carbono que ela envia então para as raízes. Então, até que o nódulo esteja pronto, ela não recebeu nada ainda, ela está investindo, certo? Na formação desse nódulo. Mas no momento que ele está pronto, começa a fixação do nitrogênio, certo? E essa associação, ela tem uma troca. Então, a bactéria, né, ou os rizóbios, eles disponibilizam para a planta, então, o amônio, né, forma amônio, depois ela é protonada formando o amônio, e a planta, em troca, então, ela vem através do floema, então, os compostos de carbono, né, para a bactéria, certo? Então, existe, então, uma troca. Quando eu tenho uma grande quantidade de fertilizantes no solo, então não precisa, né? Ou seja, esses nutrientes, eles são absorvidos pelo fluxo em massa, né, pela absorção através das raízes, e então acaba inibindo essa associação, porque se ela está bem nutrida, certo? Então ela não necessita de formar esses compostos para atrair a bactéria. Então, na verdade, ela vai ocorrer a inibição dessa associação. Tá? Então, quando eu tenho uma alta fertilização química do solo, você acaba inibindo a própria flora bacteriana que você tem no solo, né? As bactérias que estão simbiontes aqui. Certo? Pessoal, alguma pergunta mais aqui? Calma aí, professora. Então, o que ocorreu nós que estavam com solução nutritiva por não formar nódulos foi devido Não, a... aqui no feijão ele formou. Sim, mas Tá? a soja não. No soja não formou não formou. Né? Ele formou pouco aqui no sem solução nutritiva, formou pouco, comparado com o feijão. Eu acredito que demoraria um pouquinho mais de tempo, porque a gente fez ontem, a gente abriu outro vaso ali, a gente observou e não apareceu nenhum dos dois. Então depende um pouquinho mais de tempo para ocorrer essa formação, tá? Até nessa planta aqui que já foi retirada, claro, eles tiraram um bom pedaço da raiz, né? Você não tem tantos também, né? Tem alguns aqui. Mas acredito que eu precisaria de um tempo maior, né? Devido pela temperatura baixa, então você precisaria um tempo maior para ocorrer essa formação da nódulação. Pode ser por isso, certo? E aqui no caso, com solução nutritiva, a gente não observa então a formação em nenhum ponto, né? Me ajudem aqui, mas não ocorreu a formação em nenhum ponto. São raízes mais grossas, mas é uma formação do nódulo em si mesmo. Certo? No caso aqui do feijão que ocorreu nos dois casos, né, sem e com solução nutritiva, né, porque na verdade não precisa ter nada de nitrogênio no solo, né, mesmo que você, até é necessário que tenha uma certa quantidade de nitrogênio no solo, né, um pouco que tenha dessa quantidade para iniciar essa associação, né, a planta investe metabolicamente para que ocorra a formação do nódulo, então alguma quantidade tem que ter um pouquinho, tá? Pelo que a gente viu na literatura lá dos trabalhos que a gente observou. Tá? Então hoje, acho que faz uns 30 dias, né? Acho que dia 16 vai fazer os 30 dias, né? Então quase 30 dias que a gente viu a formação, certo? Bom, uma outra coisa que a gente observa dos nódulos, quando eles estão ativos, né? Então a gente viu lá da formação dos nódulos, quando eles estão formados, que eu tenho uma proteína que é a hemoglobina, que ela atua, né, se liga ao oxigênio, para transportar esse oxigênio, transferindo então para a bactéria que seja aeróbica. Tá? Então, como é uma leghemoglobina, ela dá uma coloração avermelhada ou rosada. Quando a gente corta o nódulo, tá, um dos sintomas que a gente pode visualizar de que ele pode estar ativo é quando se apresenta rosado. Tá? Quando ele está de cor cinza ou preto, significa que não há mais associação. Tá? O rizóbio não está mais vivo, não está mais ativo aquele nódulo. Quando ele se apresenta então rosado é porque ele está ativo. Então a gente vai observar lá na lupa, já dá para ver. A gente vai cortar ele, porque a olho nu assim a gente quase não consegue diferenciar.
mas olhando na lupa a gente consegue ver melhor, tá? A gente vai fazer o corte e vai observar então se eles estão ativos, certo? Mais alguma pergunta aqui, pessoal, em relação aqui a formação dos nódulos? Todos observaram aqui, o pessoal aí de trás? Querem dar mais uma olhada? A gente vai levar lá pra cima, não é melhor olhar lá? Não, a gente lá vai na dar mesa, uma. Eu vou levar porque aqui já deu, né?